Priscilane na área para mais uma aula aí, gente. Pelo amor de Deus, vocês acharam que eu não traria uma análise de temas para a prova do Banco do Brasil? Pois bem, vocês acharam errado. É claro que a Priscilane ia trazer muito conteúdo para vocês do Banco do Brasil. Então eu trouxe alguns temas relacionados à temática. Os meus alunos lá da plataforma já receberam algumas análises de temas, principalmente as relacionadas assim a assuntos mais atuais. E aí eu resolvi trazer aqui para vocês agora algumas temáticas relativas ao mundo dos bancos, tecnologia, Pix e depósitos e transações e tudo mais, né? Beleza? Então, olha só. Antes de mais nada, quero pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, Profa Prisátera, meus amores. Vamos lá dar uma seguidinha na Priscilane, ver o dia a dia, ver as enquetes, ver o material que eu disponibilizo lá no Instagram. E também pedir para vocês darem um like aqui no vídeo, curtirem, me seguirem. Vamos aí aumentar o número de seguidores, beleza? Filhos, então olha só. A primeira perspectiva que eu trouxe para vocês aqui, para a prova do Banco do Brasil, é um tema relacionado aí à tecnologia e o atendimento bancário, os benefícios disso, tudo bem? Trouxe algumas informações aqui que são fundamentais, essenciais aí para o conhecimento de vocês, e aí é importante que vocês prestem atenção, façam as anotações, para caso caia alguma temática relacionada a isso, vocês tenham que escrever, tudo bem? Ninguém escreve sobre aquilo que não sabe, então é muito importante que vocês tenham aí um amplo domínio do conhecimento, que vocês saibam dessas temáticas. Dados da Febraban de 2020, gente, que é a Federação Brasileira dos Bancos, né, nos informam que as instituições bancárias aumentaram em 48% os investimentos em tecnologia. Então vocês já sabem, né, nós já vínhamos aí no movimento de investimentos tecnológicos por parte das agências bancárias, então houve um aumento aí exponencial de aplicativos de banco, mais investimentos nas transações, mais transações relacionadas pela internet, mais benefícios, comodidade e menos burocracia. E isso, gente, com a pandemia da Covid-19, alavancou o processo, né, nas transações digitais. Por quê? Devido à necessidade de isolamento social, a necessidade de não sair de casa, as agências físicas passaram a ser evitadas. Então, nessa perspectiva, foi que as transações digitais elas tiveram um boom, um aumento exponencial. E aí, gente, esses serviços digitais, né, esses novos meios de pagamento, eles trouxeram avanço para o mercado e também maior produtividade nas instituições. Então, essa facilidade em realizar transações, essa facilidade em comprar, pagar, parcelar, ter consignado, adiantar parcelas de financiamento, tudo isso facilitou muito a vida das pessoas. E isso atrelado, né, ao número baixo de funcionários, como esses atendimentos são tecnológicos, não há essa necessidade de ter agência física, não tem essa necessidade de se manter um prédio com ar-condicionado, segurança, luz, água, pessoa para limpar o estabelecimento, o pessoal para atender nos caixas eletrônicos, tudo isso faz com que haja um aumento, né, na produtividade dessas instituições, uma diminuição nos encargos e os benefícios dessa tecnologia atrelada ao atendimento bancário são essenciais, são fundamentais. Então a tecnologia veio no intuito aí nesse sentido de trazer maiores benefícios para o atendimento bancário. Atrelado a isso, nós, os clientes, nós tivemos um aumento muito maior na comodidade. Por quê? Porque a partir desse atendimento online, dessa tecnologia aplicada ao serviço bancário, aquelas filas intermináveis, que nós esperávamos horas e horas para sermos atendidos, elas acabaram. Diminuíram assim de uma maneira exponencial. Então nós tivemos uma maior rapidez e eficiência nas transações financeiras. Mobile Banking, o Pix, né, que foi aí o auge desses últimos tempos, pagamento por aproximação, você nem precisa da senha para realizar o pagamento.
Então, para nós clientes, tudo isso veio no sentido de culminar, de ensejar, de possibilitar uma maior rapidez e eficiência nessas transações, tudo bem? Então há muitos benefícios aí da tecnologia atrelada ao atendimento bancário. Então é importante que, caso caia alguma temática relacionada a isso, vocês tenham essa postura, vocês tenham esse posicionamento, vocês saibam o que escrever. Essas inovações tecnológicas, a forma como esses serviços digitais eles vieram para auxiliar os clientes, fornecendo maior comodidade, rapidez e eficiência nas transações. Então, o primeiro ponto que vocês podem escrever na redação, né, caso caia uma temática sobre isso, são esses argumentos aqui, tudo bem? Segundo indicativo de tema, gente, a questão dos bancos no digital. Pode cair abordagens relacionadas aos entraves, à segurança, aos benefícios, à humanização, aos diferenciais. O que é os bancos no digital? Quais são os bancos que vocês conhecem que atuam somente no digital? O Nubank é um exemplo disso. O Pagar.me, o Mercado Pago, são bancos que atuam somente no digital. Para isso, nós temos várias abordagens que podem ser desenvolvidas nesse sentido. Então, nós temos pontos positivos, pontos negativos, nós temos inúmeros benefícios e, ao mesmo tempo, nós temos alguns entraves em relação a isso. Os bancos digitais, gente, ou os bancos virtuais, são essas instituições financeiras que concedem a maior parte ou até 100% de sua cartela de serviços de forma online. Então, nós temos, por exemplo, o Pagar.me. Tem o site do Pagar.me, você tem o chat para você conversar com os atendentes, você consegue criar link de pagamento, você consegue criar boleto de pagamento, você consegue fazer com que o seu cliente compre por cartão de crédito, você consegue colocar o limite do seu cartão de crédito, você consegue colocar quem vai pagar os juros desse cartão de crédito, então você é responsável por 99% das atividades relacionadas à sua conta, ao seu negócio. E isso é muito importante porque dá para o cliente essa segurança de que ele está à frente do seu negócio. Não precisa da disponibilidade de um gerente, não precisa aguardar horário na fila para aguardar o gerente atender, não precisa ligar no central de atendimento e ficar horas e horas esperando aí para que o limite seja elevado ou seja diminuído, etc, né? Então, a menor burocracia nos processos que podem ser realizados tanto pelo celular como pelo computador, como eu mencionei, você entra lá no site, você entra no aplicativo do banco e você consegue ter acesso a tudo, você consegue fazer aplicações, você consegue fazer devoluções, você consegue fazer pagamentos, você consegue fazer empréstimo, você consegue fazer o que você bem entender, né? Diminui ou até mesmo elimina as altas taxas de serviço cobradas em formas de anuidade pelos bancos tradicionais. E aí a gente entra nesse sentido aqui. Os principais bancos, né? O Itaú, a Caixa, o Bradesco, o próprio Banco do Brasil, são instituições que elas têm no mínimo aí uma agência nas cidades. Grandes centros têm mais do que uma agência. E aí o que acontece? Isso causa um aumento elevado aí nas taxas de serviço. Por quê? Porque essas agências precisam pagar o aluguel de um prédio, precisam pagar o ar-condicionado, precisam pagar os funcionários, precisam pagar o pessoal da limpeza, precisa pagar o cafezinho, precisa pagar a manutenção dos caixas eletrônicos, precisa de mais profissionais para, por exemplo, a Priscila vai lá depositar um dinheiro, a Priscila sai de casa, vai no banco, pega o envelope, preenche o envelope, deposita no caixa eletrônico, no final do expediente o funcionário vai lá, recolhe o envelope, confere se o valor é o mesmo e faz a transação. Então isso gera custo, isso gera uma despesa exacerbada para as agências. Então, essas agências tradicionais, elas acabam tendo aí taxas de serviço muito maiores, muito mais elevadas do que esses bancos online, né? Então, como não tem, para além disso, agências físicas, esses canais de atendimento são facilitados. Então, tanto o suporte quanto o atendimento online ou por telefone são muito bons. Eu, Priscila, tenho banco online e todas as vezes que eu precisei de atendimento, ele foi muito rápido. Ele sempre foi muito efetivo.
Por quê? Porque as pessoas, elas não têm uma agência física lá aguardando 4.925 pessoas. Não. É online, você consegue ter mais funcionários trabalhando para você. A tecnologia facilita que essas pessoas trabalhem em home office, trabalhem dentro de suas casas, possibilita um horário mais estendido e isso faz com que o atendimento seja melhor. E aí nós, os clientes, ficamos muito mais satisfeitos, muito mais felizes com esses bancos online, porque vocês pensem, nós temos a eliminação das taxas de serviço e nós temos um atendimento muito bom, um atendimento facilitado, um serviço muito mais fácil e, além de tudo, humanizado. Por quê? Porque esse atendimento humanizado, né, que é o equilíbrio aí, nesse caso, entre a tecnologia e a humanização, garante a ascensão e a manutenção dos bancos digitais. Como a pessoa não está lá tantas horas dentro de um espaço fechado, recebendo cliente, vendo cara feia de cliente, recebendo expor de cliente, esse atendimento tecnológico, né, por meio da tecnologia, por meio de aplicativos, por meio de chat de conversas, ele é muito mais humanizado, porque as pessoas elas vão justamente procurar a solução para o seu problema e essa solução, na maior parte das vezes, é muito mais fácil de ser resolvida pelo ambiente em que o funcionário está trabalhando. Então, muitas pessoas dizem que esse banco online ele não tem humanização. Pelo contrário, ele tem muito mais humanização do que o atendimento preferencial. Humanização no sentido de ser bem atendido, de ser bem, de ter o seu problema resolvido com maior rapidez. Por quê? Porque geralmente essas gravações, esses atendimentos são gravados, os chats são criptografados. Então isso mostra, né, que os superiores podem verificar e controlar esse atendimento. Então ele acaba sendo mais respeitoso na maior parte das vezes. Qual é o principal problema? O principal problema, né, na questão dos bancos no digital, o principal entrave, o principal problema é em relação à segurança, gente. E isso, infelizmente, é muito sério, tá? Por quê? Porque ainda que haja muitos investimentos nessa questão, né, na segurança digital dos bancos, como gestão de identidade, cuidar do acesso, as políticas de boas práticas, as senhas e os softwares serem criptografados, cuidar, né, com acesso com a digital, limitar a questão dos investimentos, limitar a questão dos saques, das transferências, nós sabemos que os ataques cibernéticos, eles são muito latentes ainda, e eles ainda ocorrem com grande incidência. Mesmo com todos os recursos e com todos os cuidados existentes, esses ataques ainda ocorrem, principalmente ao vazamento dessas informações sigilosas de empresas e clientes. Porém, contudo, entretanto, todavia, as instituições elas cada vez mais investem em ações que possibilitem a segurança dessas transações. Tá? Então é muito importante que vocês abordem essa perspectiva caso caia na prova de vocês. Tudo bem? Segundo ponto, gente, que eu acho importante, né, que vocês tenham informações, que vocês saibam sobre isso e que há a possibilidade de cair na prova de vocês, é a questão da inteligência artificial e a socialização. Então, muitas pessoas dizem, né, que a inteligência artificial ela veio para substituir os seres humanos, que essas assistentes virtuais elas vieram no intuito de substituir as relações interpessoais e em que medida isso é positivo ou é negativo. Caso caia alguma temática relacionada a isso, é importante que antes de tudo, que vocês tenham um domínio do tema, que vocês saibam do que estão falando. Então, a inteligência artificial, gente, é definida como a capacidade dos dispositivos, né, de realizarem raciocínio, de tomarem decisões e solucionar problemas. Então, essa inteligência artificial, ela atua, por exemplo, em chats de atendimento. Então, tem palavras-chave lá que você coloca e aí esse assistente virtual, essa inteligência artificial vai guiando você para que o problema seja resolvido. É mais ou menos como quando você compra aí um celular ou quando você vai instalar um driver de impressora e aí você coloca lá no manual. Tem um íconezinho lá dizendo assim, como posso te ajudar? Aí você coloca lá, sei lá, instalação. Aí a inteligência artificial, ela identifica essa palavra e ela já direciona você para o link que ensina a fazer a instalação. Tudo bem?
Uma vez que as máquinas conseguem processar grandes quantidades de dados, elas estão assumindo atividades repetitivas e que não exigem empatia e criatividade, né? Então são informações relacionadas a resolver problemas, por exemplo, como instalação, como dúvidas mais frequentes, como informações mais solicitadas. Então são aquelas informações repetitivas. Ah, eu não consigo instalar, esqueci a senha, como devo fazer para realizar isso? O que devo fazer para realizar aquilo? Então, essas atividades que não exigem empatia ou criatividade, que cabe a nós, seres humanos, fazermos isso, essas atividades são realizadas pelas máquinas. Agora, atividades que exigem esse atendimento mais olho no olho, se é que podemos chamá-lo, né? Esse atendimento online, casos específicos, essas dúvidas que não são tão recorrentes, aí sim essas atividades são realizadas por funcionários. Assistentes de voz já estão amplamente difundidos no mundo todo, a Alexa, a Siri, né? E são capazes, a Siri, e são capazes de criar experiências personalizadas com base nos comportamentos e hábitos do consumidor. Então, essas assistentes de voz, você pode dizer, acenda a luz, apague a luz, coloque tal música, programe o ar-condicionado para ligar em tal horário, desligue tal música, liga a televisão, né? Então, esses assistentes de voz, eles ajudam muito nesse sentido. E aí, eu trouxe uma abordagem bem legal, gente, que eu acho importante que vocês saibam, que nós tivemos alguns casos, né? Como essas assistentes de voz são mulheres, tem muito caso de homem que acaba ofendendo essas assistentes virtuais, né? Porque elas acabam xingando essas assistentes, acabam assediando essas assistentes. Por quê? Porque grande parte delas, a maior parte delas, tem voz feminina. E aí eu achei importante trazer isso para vocês, só para vocês saberem que essa discussão existe e que essa desigualdade de gênero também atinge as assistentes de voz, tudo bem? Apesar do grande avanço das inteligências artificiais, né, tudo que requer a socialização está fora do alcance das máquinas. Além disso, o seu uso contínuo pode gerar isolamento social com consequências físicas e mentais. Então, caso na prova de vocês caia algo relacionado aos entraves da inteligência artificial, como que a inteligência artificial influencia ou não na socialização, vocês podem abordar que tudo aquilo que exige uma relação interpessoal para além daquilo que não é repetitivo, não pode ser realizado pela inteligência artificial. E aí, com a pandemia, com esse isolamento social e com a propagação, proliferação, podemos dizer assim, dessas assistentes virtuais, houve um aumento exacerbado de consequências físicas e mentais. Por quê? Porque aí a galera começou a ficar muito dependente dessas assistentes e acreditar que a vida girava em torno dessas da Alexa, por exemplo. Tá bom? Então, as consequências disso, vocês poderiam abordar esses argumentos que eu mencionei. Caso caísse algo relacionado aos benefícios, você pode falar, né? A possibilidade, né, de facilitar o atendimento, de diminuir o gasto com profissionais, de facilitar a vida do consumidor. E aí os entraves seriam esses que eu mencionei na questão da socialização. Tudo bem? Outra abordagem que pode cair na prova de vocês é em relação à seguinte questão, né? É possível existir desenvolvimento sustentável na era tecnológica? Vocês sabem que nós estamos cada vez mais consumindo mais e esse consumo não está sendo sustentável. Ainda que nós tenhamos todo o acesso à informação, que nós saibamos da importância de preservar o meio ambiente, na prática o que ocorre é exatamente o oposto. Então não há aí uma sustentabilidade, né, nesse desenvolvimento tecnológico e isso causa consequências sérias. Então eu trouxe alguns tópicos, algumas discussões que podem ser levantadas para que vocês tenham condições de escrever redações que abordem essa temática ou que tenham um viés semelhante a esse que eu falei para vocês. Quando se pensa em tecnologia e sustentabilidade no mesmo contexto, facilmente lembramos o quanto esses produtos podem afetar negativamente o meio ambiente, tanto na questão de consumo de recursos naturais, a poluição, a maior
quantidade de rejeitos. Então, é muito importante vocês já terem isso clara, né? Então, nós temos aí aquele problema da obsolescência programada, que sempre vão sendo criados, programados, difundidos novos aparelhos celulares, novos computadores, novos tablets, novos equipamentos que tornam os anteriores obsoletos. Então nós temos lá o iPhone 13, quem já tem o iPhone 11 já não vale mais nada, porque é uma porcaria, porque não está com o último iPhone da última geração. E isso causa uma maior quantidade de rejeitos e um gasto exacerbado de tecnologia, de recurso mesmo. Então vocês pensem em todo o recurso que foi movido, que foi usado para criar o iPhone 10 e dali um mês já sai o iPhone 11, 12, 13 e o tanto que você teve que trabalhar para conseguir esse aparelho e aí a sustentabilidade manda beijos, né? Então ainda que a evolução tecnológica ela seja uma grande aliada na sustentabilidade. Por quê? Porque colabora com o combate ao desperdício, a melhoria na qualidade dos transportes, da saúde, criação de produtos mais duráveis, reciclagem e monitoramento de atividades ilegais, por exemplo. Nós sabemos que na prática não é isso que ocorre de maneira efetiva. Então, a tecnologia, ela tem muitos pontos positivos na era da sustentabilidade, na necessidade de ter ações, de ter produtos, equipamentos sustentáveis. Porém, o que acontece na prática é o oposto, tá? Então é importante que vocês tenham um posicionamento bem definido. É fundamental que o posicionamento de vocês seja bem definido para dizer não, é possível, ou sim, não é possível, tá? Então vocês argumentem assim: é possível existir desenvolvimento? Sim, por isso, isso. Não, por isso, isso. Quando nós falamos da melhoria na qualidade dos transportes, nós falamos tudo da tecnologia, a questão, por exemplo, da telemedicina, o próprio uso de aplicativos de carona, né? O Uber, por exemplo, é um exemplo disso. Nós temos essa questão de reciclagem, de monitoramento de atividades ilegais. Então, a tecnologia, ela tem muitos pontos positivos, mas é fundamental que vocês pensem também nos pontos negativos, né? Nas consequências dessa tecnologia sem ser sustentável. A economia compartilhada é um exemplo importante do uso da tecnologia de forma sustentável. Então, aqui, gente, é um argumento positivo para vocês trazerem na redação de vocês. Então, caso vocês optem por dizer que é possível sim existir um desenvolvimento sustentável, vocês devem abordar a economia compartilhada, que foi aquilo que eu mencionei para vocês do Uber e do Airbnb, né? Que quando as pessoas emprestam ou alugam os bens e serviços entre si. Então, eu tenho uma casa lá no litoral e aí eu coloco no site do Airbnb pessoas que vão para o litoral e vão ficar naquela casa que eu não estou usando agora, vão alugar. Então, a tecnologia ela agiu nesse sentido. E o próprio Uber também veio nessa esteira aí de ajudar na economia compartilhada e logo ter uma economia, um desenvolvimento sustentável, ainda que seja na era tecnológica. Trouxe também mais exemplos, né, que possibilitam essa otimização de processos e um trabalho com mais eficiência. A tecnologia ela vem nesse sentido, reduzindo as emissões de uma indústria, aumentando o consumo de energia limpa, menos poluente, incentivando o desenvolvimento da responsabilidade social em produtos e em serviços. Então, em sua maioria, a tecnologia ela age no intuito de facilitar a vida do ser humano e buscar que ocorra um desenvolvimento sustentável. O que eu quero que vocês abordem, gente, é que tenham cuidado, melhor dizendo, para não serem ingênuos e acreditarem que a tecnologia ela veio justamente para salvar tudo isso. Não. Um exemplo disso é a Apple, que não disponibiliza mais os carregadores, né? Porque diz que está tentando diminuir o gasto, diminuir o impacto no meio ambiente. Isso daí é historinha para boi dormir, né? Que se sabe que não é bem isso que acontece, é o lucro acima de tudo. Então, caso caia algum tema relacionado a isso, é importante que vocês tenham consciência disso, dessa obsolescência programada, e tenham consciência também dessa economia compartilhada, que é um aspecto positivo a ser destacado no texto de vocês. Outra abordagem que pode cair, que foi muito levantada, que foi muito questionada, inclusive, é a questão da saúde emocional e o home office,
né? Isso aconteceu devido aí à pandemia. Nós sabemos que esse home office forçado aconteceu em decorrência da pandemia e que mudou totalmente as relações e os ritmos de trabalho. Então, as pessoas passaram a trabalhar mais em casa e isso atingiu praticamente todos os setores da sociedade. Então, para muitas pessoas, trabalhar em casa é mais estressante do que ter a rotina de ir todos os dias ao escritório e ao local de trabalho. Então, essa nova dinâmica de home office causou muitas consequências na saúde emocional dos seus trabalhadores. Por quê? Porque trabalhar em casa causou uma sensação de estresse tremenda. Porque uma que não tinha estrutura adequada para realizar o trabalho em casa. A falta de rotina de horários para se alimentar, para trabalhar, para dormir, para descansar, para cuidar dos filhos e para trabalhar também foi extremamente negativa. Sem contar com o aumento das distrações, interrupções, falta de foco, de motivação e o sono inadequado. Por quê? Porque em casa muitas pessoas não conseguem separar a Priscila que trabalha em casa da Priscila que é a dona de casa, da Priscila que é uma trabalhadora e uma da Priscila que é dona de casa, mãe que cuida da sua casa. E aí, essa falta de rotina, você acordar de manhã, trabalhar, cuidar da casa, sobrou 10 minutos do almoço, você volta a trabalhar, depois você vai cuidar da casa, aí no horário do sono você descansou um pouquinho e você volta a trabalhar, de noite você vai mais tarde, porque você não conseguiu dar conta do serviço de hoje, isso acabou causando um estresse assim, ó, absurdo nos funcionários e a saúde emocional foi pro ralo. Então, muitas pessoas não conseguiram separar o espaço físico do trabalho e do descanso. E aí isso gerou grandes problemas. Tudo isso atrelado à questão dos filhos em casa sem ter escola, da insegurança relacionada à pandemia, as pessoas estavam muito desesperadas com a pandemia, sem saber o que eles esperavam, se tinha vacina, se não tinha vacina, se ia ter hospital, se não ia ter hospital, com os entes queridos adoecendo, com familiares adoecendo, e tudo isso com o trabalho tendo que ser feito. E aí essa falta de separar, né, o botãozinho da que trabalha em casa, daquela que cuida da casa, culminou em uma sobrecarga nos funcionários. E aí, gente, o problema é muito sério. Você tem que ter um posicionamento muito efetivo em relação a essa temática. Você tem que saber escrever sobre isso e buscar ter argumentos que comprovem essa relação entre a saúde emocional e o home office. Outra questão que foi muito discutida e que inclusive algumas bancas já até cobraram em provas foi a questão do WhatsApp, né? Qual é o limite do WhatsApp? Se o meu horário de trabalho é até às 6 da tarde, eu devo responder o WhatsApp às 9 da noite? Se o meu trabalho não é trabalhar, né? Se o meu trabalho termina na sexta-feira à noite, no final de semana eu devo responder o WhatsApp? Como que eu devo fazer isso? Então, é muito importante que vocês entendam a configuração do home office e que vocês saibam de que maneira ele afeta a saúde emocional dos funcionários. É muito importante que vocês tenham argumentos bem definidos, bem sólidos, bem efetivos para defender o posicionamento de vocês. Então aqui, ó, nós temos vários argumentos que poderiam ser desenvolvidos nessa temática. Desde a questão da saúde emocional devido ao isolamento, à falta de contato com os colegas, ao fato de você se desligar da sua casa, estar num novo ambiente, a questão de você ter um horário para trabalhar, um horário para almoçar, um horário para descansar. Tudo isso afeta a saúde emocional e tudo isso foi tolhido devido ao home office. Também trouxe uma nova perspectiva, gente, relacionando aos bancos online e ao e-commerce, né? Uma nova forma de comércio. Também, devido à Covid-19, vocês percebem aí vocês conseguem perceber que a Covid ela veio no intuito assim de mudar muitas relações de trabalho, claro, né? Sem contar a sua gravidade frente à população, a doença, né, a gravidade da doença, os impactos na saúde, em todos os outros setores, na economia não foi diferente. Então nós vimos aí um boom nesse e-commerce, né, nesses bancos online, nessas vendas online. Nós vimos um estouro aí de lojas físicas fechando e comércios online abrindo aí as suas portas, abrindo os sites e vendendo de maneira expressiva. Então,
A rápida implementação de processos com tecnologia, né, associada a essa pandemia, levou a um reforço no uso de ferramentas de pagamentos digitais e de comércio online. O Magazine Luiza foi um exemplo disso, né? O Magazine Luiza, o Magalu, ele cresceu de maneira exorbitante na pandemia devido à sacada aí, né, da Luiza e acabou trazendo aí várias outras formas de venda, de comércio, de pagamento, de divulgação, e aí estourou, né? Então, assim, ó, com tais ferramentas, o cliente pode acessar lojas por meio de um dispositivo eletrônico. Então, do meu computador, eu posso comprar algo lá da Bahia, lá do Nordeste. Com o meu notebook, com o meu celular, com o meu tablet, eu faço compras no mundo inteiro. E isso a em qualquer lugar, a qualquer hora, realizando o pagamento instantaneamente e recebendo, inclusive, o seu produto sem sair de casa. Isso aumentou muito na pandemia em relação aos mercados. Então, muitos mercados, muitas redes de supermercados, elas criaram aplicativos e você entra no aplicativo e você seleciona. Ah, eu quero alface, eu quero tomate, eu quero 1 quilo de carne. Comprou pelo aplicativo, pagou pelo aplicativo, você recebe na portaria do seu prédio sem gastar nada além disso. Você não sai de casa, tudo bem? Então, olha só. Além das vantagens e comodidade para o consumidor, quem possui um e-commerce não está limitado à região física da loja ou ao horário de funcionamento. Então, tanto para o consumidor quanto para o empreendedor que tem a loja, só tem benefício. Por quê? Porque eu não preciso vender apenas para as pessoas que moram na minha cidade, ou na minha rua, ou no meu bairro. Eu não preciso vender apenas das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 18. Eu não preciso vender apenas se a fulana gosta de comprar com a minha funcionária X. Não. Com o e-commerce, nós não temos horário de funcionamento, não tem menor custo, tem menor custo de exibição de produtos e pontos de venda. Os alunos, nós conseguimos, né, maiores informações sobre os consumidores. Quem tem e-commerce coloca lá. Como que você achou minha empresa? Você gosta de consumir o quê? Quem indicou? O que você gosta de ver? Então nós conseguimos ter maiores informações sobre os consumidores e conseguimos expandir o negócio de forma mais rápida e eficiente. Vamos pensar aí na tecnologia, né? Nos meus alunos da minha plataforma. Antes, quando eu não tinha plataforma, eu me limitava a ter alunos da minha cidade apenas. Hoje eu tenho alunos do Brasil todo. Por quê? Porque eu consigo atender esses alunos por meio da internet. Então fica muito mais fácil, o atendimento é muito mais facilitado, fica um atendimento muito mais tranquilo, porque aí o aluno estuda no horário que ele quer e eu dou a aula no horário que eu posso. E aí, como as aulas são gravadas, vocês podem assistir, reassistir, assistir novamente quantas vezes forem necessárias, tá? Devido a essa crise econômica, o que antes era tendência, ter uma ou outra loja com e-commerce, hoje é necessário. É importante que vocês percebam, gente, esse movimento, a diminuição de gastos para uma loja online e uma loja física. Numa loja online eu preciso de quantos funcionários e numa loja física eu preciso de tantos outros. Eu preciso pagar o aluguel da loja, a luz, a água, a internet, a segurança, o ar-condicionado, uma equipe para, né, atender os clientes, para realizar o pagamento, para fazer o pacote. Eu preciso de um gasto assim, eu tenho um gasto exorbitante. Ao passo que no e-commerce, não. Então, essa nova forma de comércio, ela já está vindo aí com tudo e ela vai substituir grande parte aí das lojas físicas, tudo bem? Finalizando aí a nossa aula, o penúltimo tema que eu acho importante que vocês saibam é em relação às vantagens e desvantagens do Open Banking, né? O que é o Open Banking? Ele é um serviço de automação bancária, né? Que permite a integração das interfaces de programas. Então, é um sistema financeiro aberto. Então, de uma maneira segura e do critério do cliente, essas informações, esses dados podem ser divulgados, partilhados, compartilhados em várias instituições financeiras, de maneira que esses serviços sejam oferecidos de uma maneira mais assertiva.
E aí, gente, o Open Banking tem vantagens e desvantagens. É importante que vocês saibam das duas, porque caso caia na prova de vocês tenham aí o posicionamento bem efetivo. Ou você defende o Open Banking, ou você ataca o Open Banking. Ou você diz que ele tem apenas vantagens, ou que ele tem desvantagens. Esse deve ser o seu posicionamento. Nunca ficar em cima do muro. Ou você defende, ou você ataca. A vantagem do Open Banking é maior liberdade para o cliente, que não fica mais preso à burocracia de processos bancários e pode gerenciar os seus próprios dados. Há uma redução de custos nos processos, maior competitividade no sistema financeiro e isso traz então mais opções para o consumidor. As desvantagens do Open Banking dizem respeito ao fato de que ele carece de uma regulamentação no país. Há uma preocupação exacerbada quanto à segurança dos dados e às informações dos clientes. Há um entrave cultural, porque as pessoas ainda estão muito acostumadas a manterem os seus dados presos, seguros, acorrentados em uma única instituição financeira. Então é aquele tipo de pessoa de que, eu sou Banco do Brasil, nunca mais na vida vou trabalhar com outro banco. E aí isso acaba sendo um entrave para o Open Banking, né? Que é esse sistema financeiro aberto. Finalizando a nossa série de possíveis temas, nós temos a humanização e respeito no atendimento bancário, que é muito importante. Quanto mais inteligência artificial, quanto mais tecnologia, mais distante os clientes se sentem dos seus bancos. Então, os clientes têm aquela necessidade de chegar na agência, sentar com o gerente, tomar um cafezinho, perguntar da avó, da tia, do primo, do periquito, do papagaio. E aí é importante ter essa humanização e esse respeito, independente se esse atendimento for online ou independente se esse atendimento for presencial. Isso é importante para as instituições no intuito de fazer uma conexão verdadeira com os consumidores, fidelizá-los e vender mais. Por quê? Porque a partir do momento que você tem essa conexão com os clientes, você vende mais. E é fundamental, então, que esse atendimento receba investimento. Isso vale para qualquer setor, principalmente para os bancos. Então, nós percebemos, enquanto clientes, que há uma intensa burocratização de alguns processos no atendimento bancário, e isso leva a uma demora de atendimento. Então, é importante, né, que os bancos eles invistam nesse pessoal para que os atendimentos ocorram de uma maneira mais rápida, para que os atendimentos ocorram de uma maneira mais efetiva. Por quê? Porque, por exemplo, quando nós precisamos de um atendimento urgente, como um roubo de cartão, clonagem de cartão, nós não podemos ficar horas e horas esperando o atendimento e sermos atendidos por uma pessoa que não está de bem com a vida, né? Uma pessoa lá que, sei lá, seja estúpida ou seja grossa com o cliente. Então, é importante que haja esse investimento no intuito de desburocratizar alguns processos e agilizar o atendimento. O maior problema, empecilho que as agências bancárias encontram é a demora no atendimento, né? Isso é campeão aí de reclamação dos clientes. Há muita demora no atendimento, então é preciso humanizar e ter respeito nesse sentido. E aí, só para vocês saberem, gente, eu trouxe uma informação aqui que no Espírito Santo tem um projeto de lei de 2020 que tem o objetivo de humanizar os serviços oferecidos em bancos públicos e privados do Estado, garantindo melhor atendimento, transparência contratual e acessibilidade. Por isso é tão importante, tá? É importante também saber que as transparências das relações contratuais são fundamentais. Então é possível, gente, é fundamental. E isso já deve ter acontecido com você. Você vai abrir uma conta no banco, eles te dão 45.928 folhas para você assinar. Você não sabe o que você está assinando, você não sabe o que é a questão do juro, a questão de não ter juro. E aí as pessoas às vezes acabam se sentindo lesionadas, sabe? Acabam se sentindo enganadas. Então é importante que haja essa transparência nas relações contratuais e que isso seja disponibilizado de uma leitura fácil, com informações muito claras sobre as negociações. É importante que as pessoas saibam do que estão tratando, do que estão adquirindo, do que estão comprando. Galera, resolvi trazer de uma maneira bem rápida, bem sucinta, essas informações aqui para vocês.
com esses possíveis temas de redação para a prova do Banco do Brasil. Lembrando, gente, que a leitura é fundamental, vocês precisam ter uma leitura muito bem definida, vocês precisam ter conhecimento de mundo, você não escreve sobre aquilo que você não sabe. Então você tem que saber as características do gênero, que você precisa assumir uma tese, que é um posicionamento, e ter argumentos para defender esse posicionamento. Isso é fundamental na prova de vocês. Tudo bem? Bora lá então, meus filhos. Comenta aqui embaixo, diz se você gostou e me traz aí outras sugestões de temas que eu vou gravar ainda um vídeo para ajudá-los até o dia da prova. Beleza, meu filho? Bora lá então, queridos? Bora, meu filho? Bora! Bora escrever redação, meu filho!